Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, Sim? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Da semana passada para cá? Ótimo, tudo ótimo. Alguma pergunta inicial? Lembre-se que nós estamos, eu me lembro ter dito agora, falado já da entrada do nosso vidente no céu. É uma visão simbólica, a mandato com a permissão de Deus. Sim. E lá ele presencia uma liturgia celeste, que é o capítulo 5º. Acredito que foi aí que eu parei. Foi. Alguma pergunta? O senhor, no último programa, o senhor citou a cristologia reflexa. E confesso que eu não captei muito bem. Acho que foi irreflexa. Irreflexa, tá vendo como é que eu não captei bem? Irreflexa. Certo. O que quer dizer isso, na verdade? Eu creio que também o telespectador quer saber. Bom, cristologia sabe, não é? Sim. É a doutrina sobre Cristo. Ela não foi imediatamente intuída. Jesus, de resto, nunca disse, eu sou Deus, adorai-me. A cristologia foi crescendo, um pouco já na vida terrestre de Jesus e, sobretudo, depois da paixão e morte. Ela foi crescendo rapidamente, geometricamente. Certo. Os títulos que foram dados a Jesus foram subindo cada vez mais até chegar na esfera do divino, até ter colocado Jesus na esfera do divino. Mas exatamente quem fez isto? Não foram todos os livros do Novo Testamento. Se nós não tivéssemos os escritos atribuídos a João, o 4º Evangelho e, sobretudo, o Apocalipse, textos do resto do Novo Testamento que falam claramente na divindade de Jesus, são pouquíssimos e eivados de dificuldades textuais. Que significa isto? Eivados de dificuldades gramaticais. Certo. E um ou outro com leituras alternativas. Entende? Quer um exemplo? Sim. Pega um santinho, ponha nessa página aí para não... Essa aqui? Para não perder aí o... não sair da marcação. Exatamente. E vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2, é isso? Capítulo 2. Vamos para cá. Não, é mais... Coríntios, vamos lá. Achou? Estamos lá. Filipenses 2. Capítulo 2. É o famoso hino que normalmente se diz ser pré-paulino. Isto é, já existente antes de Paulo, ou antes de compor a carta aos Filipenses, e aí inserido por ele. Leia o início do hino, mas só o início do hino. A partir do versículo 5º, é isso? A partir daqui. Tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Não, está no 6º, né? Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Pronto. Ele, estando na forma de Deus. Não usou do seu direito. Mas eu posso entender isso aí de duas maneiras. Sendo Deus, não usou da sua divindade, despojou-se, por assim dizer, da sua divindade, mas eu prefiro uma outra alternativa. Sendo como Adão, que também veio de Deus, existindo na forma do primeiro homem de Adão, não agiu como o primeiro Adão. O primeiro se elevou por sua própria conta, se exaltou, enchido de orgulho e foi derrubado. O segundo Adão
esvaziou-se, aniquilou-se, humilhou-se até a morte de cruz. E depois disto foi exaltado. Um humilhado, outro exaltado. Nesta leitura alternativa, que eu pessoalmente prefiro, Jesus não é chamado Deus. Ele é a contraposição de Adeus, de Adão. Os dois vieram de Deus, Adão e Jesus Cristo. Mas o primeiro quis surripiar, roubar os privilégios de Deus e acabou na morte. O segundo não se rebelou contra Deus, aceitou a vontade de Deus, fez-se obediente até a morte e a este Deus o elevou. São 3, 4, 5 textos só. E todos eles têm alternativas. Quando Isabel disse para Maria, que honra tenho de receber em minha casa a mãe do meu Senhor, aí não há um indicativo da mas divindade? acontece que os evangelhos da infância, isso já vimos, tem uma explicação mais teológica que histórica. Isabel jamais poderia, se isso fosse histórico, ter proferido naquele encontro com Maria. Porque Isabel está fazendo uma confissão pascal. Uma confissão que só foi tornada possível depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi só então que ele recebeu o título de Kyrios, Senhor. Aqui está uma antecipação da fé pascal da comunidade cristã nos lábios de Isabel. Portanto, não serve o texto para indicar divindade de Jesus. Em poucas palavras, se não fosse o quarto evangelho, e este livro que estamos estudando, nós não saberíamos exatamente quem seria Jesus, ou quem teria sido e de onde veio. Este livro aqui é precedido do quarto evangelho. No quarto evangelho, Jesus se intitula a Deus como Eu sou. Se não crerdes que eu sou, sem predicativo, morrereis nos vossos pecados. Bem, aqui está claramente a divindade. Que Jesus tenha proferido isto em vida ou não, é outra coisa. Mas aqui está claramente no Novo Testamento uma testação de uma cristologia altíssima. E aquele trecho que diz... Às vezes, eu sou, vem precedido, melhor, vem seguido de um particípio, ou, se preferir, de um predicativo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Vejam, às vezes absolutamente sem predicativo, as mais das vezes com predicativo. Mas o autor sabia perfeitamente o que ele queria expressar com isto. Claro, esse texto é tardio na redação do Novo Testamento, o Evangelho de João, mas vem seguido aqui do Apocalipse. Os hinos dirigidos a Deus são dirigidos ao mesmo tempo ao Cordeiro, imolado e em pé pela ressurreição. As ovações, a doxologia dirigida a Deus é dirigida também ao Cordeiro. Quer dizer, o Cordeiro tem funções divinas. E aqui está claramente colocada. Por causa disto, nós temos plena confiança e plena certeza de que a palavra de Deus, estes textos formam parte da palavra de Deus, afirma realmente, sem ambiguidade, que Jesus seja Deus. Mas, repito, somos devedores do quarto evangelho e do Apocalipse.
O quarto evangelho, desde o prólogo, já diz a divindade de Jesus, não? No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Só que, para quem ler grego, no princípio o Verbo estava em Deus, ou melhor, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, assim a tradução exata, e o Verbo era Deus sem artigo. Enarché, ren, hoteos, com artigo hoteos, kai, hologos, ren, teos, sem artigo. Um com artigo e outro sem artigo. Por quê? Para diferenciar um do outro. Os dois comungam na divindade, mas os dois são distintos um do outro na pessoa. Que teologia profunda de João, hein? É bom, mas para isso aqui precisa saber até um pouco de grego, né? E aquela parte que o discípulo diz, não sei se é Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Olha eu aqui. Está em João também. Também, né? Também em João. É cristologia elevada. Eu e o Pai somos um. Aí. Mas existem textos em que esta unidade não é tão bem vista. O quarto evangelho vai, sobe e ao mesmo tempo desce um pouco. O Pai é maior do que eu. Pois é, essa é a grande. Porém, o autor não viu nenhuma dificuldade em unir as duas afirmações. Nenhuma dificuldade. Estamos de volta. Estamos de volta. E então, as suas dúvidas estão sanadas? Sim, sim. Aos poucos, né? Aos poucos. Tudo bem. Então vamos ao capítulo 6. Vamos ao capítulo 6 do Apocalipse. É após os louvores a Deus e ao Cordeiro, a doxologia, é isto que significam louvores, ou é isto que significam cânticos de triunfo. Agora vem a ação do Cordeiro, que se tornou a única pessoa digna de abrir os 7 selos, que contém o mistério da história, que contém o sentido da história. Não segundo os homens, que fazem planos um atrás do outro, e têm que fazer planos porque os planos anteriores são sempre ultrapassados. Já percebeu isto? São sempre ultrapassados os planos? Sempre, sempre. Existe alguma coisa que dure aqui nesta história? Estamos aqui em Brasília, veja o Congresso aí. Não se cansa de emanar novas leis, porque as antigas já não servem mais. E às vezes não são tão antigas. Coisas que serviam até o ano passado, este ano não servem mais. O plano divino é o juízo que Deus dá, não os homens, a esta história aqui. E ele vem impressionisticamente apresentado pela abertura por parte do Cordeiro, imolado e em pé ressuscitado, dos selos do livro no qual estava contido este mistério da história. Mas isso eu tenho uma grande dificuldade em relação a esses selos no entendimento. Também não poderia se referir ao entendimento da palavra de Deus, do que Deus quer, do mistério que Dentro Deus desse contexto aqui, imediato não. Não. Aí sairíamos completamente da linguagem apocalíptica, certo, que é uma linguagem cifrada. É uma linguagem secreta, vamos dizer assim. Aí tornaríamos o texto lógico quando ele não usa os conceitos lógicos que nós usamos. As imagens impressionam mais. Embora elas sejam simbólicas e não reais no sentido de que vão acontecer.
E a sucessão que nós vamos ter agora é uma sucessão apenas literária. Não significa uma sucessão no tempo. Portanto, não tem nenhum sentido perguntar a alguém em que ponto estamos do Apocalipse na nossa vida. O que já se passou e o que devemos esperar ainda. Isto é uma pergunta absolutamente sem sentido para o leitor do Apocalipse, pelo menos o leitor avisado. Eu lembrei, totalmente fora, mas essa abertura do selo, essa falta de compreensão, só o Cordeiro que dá essa condição, só ele abre, só, né? Significa que só ele tem a chave para o mistério da história. Ele é o Senhor da história, não os homens. E São Paulo, de alguma forma, faz uma referência, eu estou saindo do contexto aqui, a 2 Coríntios 3,15, quando ele fala que até hoje eles leem Moisés e estão ainda sob o véu no coração. Não, Paulo não está se referindo a isso, não. Não, totalmente diferente. Não, Paulo não é um apocalíptico, certo? Vamos ler aí. Vamos lá. Mas devagar, e eu Sim. faço as introduções, ou melhor, as inserções necessárias. Estamos no capítulo 6. Isto. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: vem! Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. É a famosa visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros. Vamos agora ver, em primeiro lugar, a voz vem, não é de Deus, é de um dos 4 viventes, é de alguém que está próximo, mas não é Deus. Alguns exegetas interpretaram este cavaleiro montado num cavalo branco e revestido de uma veste branca como o próprio Cristo. Vem para a grande batalha e a grande vitória. Mas eu não acho esta interpretação boa. Não é boa. Por quê? Por quê? Porque Jesus receberia ordens de um ser inferior a ele, de um ser não divino, que o chamaria pelo imperativo, vem, e ele então aparece, e ele vem. Não faz sentido. E também outra, tira completamente a figura do primeiro cavaleiro dos outros 3 cavaleiros. É melhor interpretar o texto dentro do conjunto dos 4 cavaleiros. Agora, dito isto, que pode significar este montador com um arco em cima de um cavalo branco? Eu diria, em primeiro lugar, as guerras internacionais. Vem para vencer. Alguma vez o mundo esteve sem guerras? De forma alguma. Então, esta visão serviu tanto no passado quanto serve no presente. Está vendo que ela é atemporal? Ela indica uma realidade que faz parte do presente, que faz parte do inacabado, que é o mundo presente, no tempo, mas é atemporal a imagem. Por quê? Porque ela está presente em todos os tempos. São as guerras internacionais. Esse é o primeiro cavaleiro. O primeiro. E o segundo? Leia. Vamos lá. É 6:3, acho. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, vem. Apareceu então outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi concedido
o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também... Não, bom, termine. Matassem entre si, entregaram-lhe também uma grande espada. Se o primeiro cavaleiro pode ser bem identificado nas guerras internacionais, este aqui é montado num cavalo vermelho. O vermelho e o fogo são no Apocalipse imagens de sangue e guerras. Mas como o primeiro cavaleiro representa guerras internacionais, o segundo pode representar guerras civis. Guerras dentro de um mesmo país. Guerras dentro de uma mesma população que não se entendem, se odeia e se matam à vontade. Isto existe ou não? Sempre, sempre, infelizmente, não. Infelizmente. É que nós não tivemos isto aqui, graças a Deus, na história do Brasil. Mas olha a África. Olha as tribos africanas lá, como se devoram umas às outras. É um ódio que não se aplaca diante de nada. E assim foi no passado também. Que foi a Revolução Francesa. Agora, claro, atenção, o texto não está falando nem em Revolução Francesa, nem em guerras da África. Sou eu que estou tentando decodificar aquilo que está codificado, aquilo que está cifrado. Mas eu digo, isto vale para todos os tempos. Em todos os tempos, nós temos choques. Às vezes, os choques se dão apenas nas ideias ou na ideologia, certo? Outras vezes, os choques são sanguinários. E essas revoluções internas, intestinas, costumam ser mais cruéis do que as guerras internacionais. Daí o vermelho do sangue. Daí o vermelho. Sabe, né? Vamos. Prossegue? Prossegue, mas eu acho que o nosso tempo está... Vai, eu acho que ele está curto. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer, vem, eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz, vinda do meio dos 4 seres vivos, que dizia, 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, são causes prejuízo. Não causes prejuízo. Mas eu, infelizmente, não posso explicar isto. Vai ficar no próximo programa. Vai ficar no próximo programa, porque o nosso tempo está Que pena. esgotado. Mas espero que esteja fazendo bem aos telespectadores que nos honram com a sua assistência. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.